Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 28 de maio, quinta-feira da 8ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bastimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, quinta-feira, agradecemos a Deus por mais essa missão, por mais essa permissão de levantar mais essa manhã e iniciar mais um dia. Agradecemos a Deus por tamanha graça que Ele sempre nos concede. Ontem iniciou-se a festa da nossa comunidade aqui na cidade. Rogamos a Deus que ocorra tudo na mais perfeita harmonia, dentro do desejo que Jesus tem por cada encontro, por cada movimento, que seja um encontro de espiritualidade e de agradecimento a Deus por tantas graças. Que essa festa tenha esse sentido. E no Santo Evangelho de hoje, acolhendo a palavra, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos, e pelo caminho encontrou um cego, filho de Bastimeu, que se chamava Timeu. Cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Imagine, meus amados irmãos, um cego sentado à beira do caminho esperando por uma ajuda. E ouviu falar que o filho de Davi e o Filho de Deus iria passar. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar. Aí que demonstra, meus amados irmãos, a fé daquele homem, a fé que ele teve e a certeza de que seria curado. Ele falava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E então a gente vê nesse lado aqui duas situações que às vezes nós não entendemos. Jesus sempre acolhia aqueles que o procuravam, mas os seus discípulos às vezes eram um pouco resistentes. Nesse aqui é algo que nos mostra essa resistência dos próprios discípulos. Muitos o repreendiam que o calasse, mas ele gritava mais ainda:
embora fosse repreendido, embora fosse impedido, a sua fé não fraquejou. Isso serve para cada um de nós, meus amados irmãos, diante das dificuldades que a vida nos coloca, diante das dificuldades que na nossa caminhada sempre encontramos. O que nós não podemos fazer é desistir jamais daquilo que nós acreditamos e queremos. Essa é uma prova de que devemos ser sempre persistente. Aquele cego foi persistente e conseguiu o que ele queria. E Jesus parou e disse: chamai-o. Então aí mostra a acolhida de Jesus, mostra o quanto Jesus ama aqueles que o procuram. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Então, meus amados irmãos, que nós possamos, durante a nossa caminhada, durante toda a nossa trajetória, não desistir jamais. Mesmo que às vezes a vida nos leva a ter esse sentimento de desânimo, de descrença, de vontade de parar. Não devemos fazer isso porque em um determinado momento Jesus vai mandar te chamar e falar que ele vai te ajudar e vai te oferecer aquilo que você precisa, aquilo que nós precisamos. Ou seja, ter a fé, nunca desistir da caminhada. Levanta-te nessas dificuldades, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus, deixando tudo aquilo que era algo que ele carregava durante a sua deficiência. Ele deixou tudo e foi até Jesus. Então Jesus, com certeza, praticou aquela cura. Jesus sempre tira a cegueira, não só a cegueira física, mas a cegueira de que muitas das vezes nos impede de visualizar tantas situações. Às vezes o nosso egoísmo, muitas das vezes nos impede de perceber algo que nós devemos fazer e está bem próximo de nós e nós não percebemos. Então é nesse momento que nós devemos recorrer até o Senhor e pedir que Ele cure a nossa cegueira. Como Ele curou a cegueira daquele cego, com certeza irá curar a nossa também. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.